Olá! Os seus olhos estão fechados ou abertos? A Bíblia nos conta uma história que está escrita lá em Lucas 24, do 13 ao 35, dizendo que havia 2 discípulos a caminho de uma aldeia chamada Emaús, que ficava mais ou menos uns 10 quilômetros distante de Jerusalém. E aqueles discípulos estavam caminhando, tristes, conversando entre si sobre os últimos acontecimentos. E aí, de repente, Jesus aparece ressuscitado diante deles e começa a conversar com eles, mas eles não percebem que é Jesus Cristo. E aí Jesus pergunta: o que é que vocês estão discutindo? Os discípulos param entristecidos e falam para Jesus: como é que você não sabe o que aconteceu nos últimos dias? Que mataram Jesus, o Nazareno, que era poderoso diante de Deus, poderoso em palavras, mas as nossas autoridades religiosas mataram ele, crucificaram. Nós achávamos que ele ia salvar Israel, mas é fato que alguns foram lá no túmulo, não acharam ele, disseram que eles não estavam lá, mas já estamos no 3º dia e nada acontece. Ao ouvir isso, Jesus fala para eles: como vocês são insensatos e demoram para entender os profetas. E aí, incrivelmente, Jesus passa a explicar para esses 2 discípulos como é que a lei de Moisés e os profetas, ou seja, o Antigo Testamento, falam a respeito de Jesus. Falam que Jesus viria para trazer salvação, que ele sofreria, que ele ia ser entregue aos principais sacerdotes, aos religiosos, que ele ia ser crucificado e que ele ressuscitaria para dar salvação a todos que creem nele. Jesus continua a viagem com esses 2 discípulos, mas até então aqueles discípulos não reconhecem que é Jesus Cristo. Num certo momento, quando eles já chegam em Emaús, aqueles discípulos percebem que é Jesus, porque a Bíblia fala que os olhos deles foram desvendados e eles vê diante deles Jesus ressuscitado, mas logo Jesus desaparece. E aí depois um vira para o outro e fala: não é verdade que enquanto ele falava conosco, o nosso coração ardia? Eu quero destacar 3 pontos importantes nessa história. O primeiro é que de fato Jesus morreu, mas ele ressuscitou. E a Bíblia nos conta que ele, depois de ressuscitado, ele aparece a vários discípulos. Aparece a algumas mulheres, Maria Madalena, ele aparece aos 11 apóstolos, ele aparece também a uma quantidade de pessoas muito grande, 500 pessoas. Ele ressuscitou. E a Bíblia fala que ele está à direita de Deus Pai e ele intercede por todos os filhos de Deus. E eu lhe pergunto, você crê nisso? O segundo ponto que eu quero destacar é que a Bíblia inteira aponta para Jesus Cristo. A Bíblia é a palavra de Deus e fala do Salvador, o Salvador da humanidade. E todos aqueles que se arrependem de seus pecados e creem em Jesus Cristo são salvos. Você crê nisso? E o terceiro e último ponto que eu quero destacar é que, num dado momento, os olhos daqueles 2 discípulos foram desvendados e eles enxergaram a Jesus Cristo. Viram Jesus ressuscitado, o Messias, o Salvador diante deles. E aí eu lhe pergunto, os seus olhos estão fechados ou abertos? Você consegue entender a Jesus Cristo? Você crê em Jesus Cristo? Você se arrepende dos seus pecados e você quer cada vez mais conhecê-lo e servir a Ele com todo o seu coração? Pense nisso. Que Deus abençoe você e um forte abraço. Gostou do vídeo? Então não deixe de curtir, compartilhar e ative também o sininho para não perder nenhuma notificação. Pense nisso. Que Deus te abençoe.